Oi, galera linda, maravilhosa, galera do bem. Voltamos para estudar e terminar os direitos sociais e já iniciar a nacionalidade, né? E aí fica faltando pouquíssima coisa para a gente fechar aí o título 2, Direitos e Garantias Fundamentais. Agora vendo os direitos sociais coletivos, tá? Artigo 8º, artigo 11. Olha só. É livre a associação profissional. Deixa eu pegar aqui a nosso vermelhinho. Associação profissional ou sindical. Observado o seguinte. Se eu disser que tu já sabe a maioria das coisas que estão aqui, tu acredita? Malu, não acredito não. Verdade. Primeiro, você já sabe que para se criar um sindicato, não é necessário de autorização do poder público, porque um sindicato é pessoa jurídica de direito privado. Você já sabe também que o poder público não pode intervir no funcionamento dos sindicatos, que é igual de associações, só que associações têm fins sociais não lucrativos, né? Olha só o inciso 1, que ele vai justamente dizer isso. A lei não poderá exigir da autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, que eu até coloquei aqui, em jurisprudência relacionada ao tema, a súmula 677 do STF, que diz: até que a lei venha a dispor a respeito, incumbe ao Ministério do Trabalho. Então, hoje, como não tem essa lei, criando esse órgão, que seria o órgão de registro, você registra no Ministério do Trabalho. Proceder ao registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade. Já entendeu que esse princípio da unicidade. Então, essa aqui é uma jurisprudência aplicável aí ao inciso 1. Vedados ao poder público a interferência, a intervenção na organização sindical. Proibida a interferência. A intervenção do Estado na organização sindical. Porque organização sindical é entidade, é pessoa jurídica de direito privado. Tudo bem. A gente sabe também, aqui veio o sindicato, para que existe o sindicato? Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais, tá? Da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas, mas nós já sabíamos disso, Inclusive, o artigo 8º, inciso 3, diz aqui a jurisprudência do STF, estabelece a legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam. Essa legitimidade extraordinária é ampla, abrangendo a liquidação e execução dos créditos reconhecidos aos trabalhadores. Por se tratar de típica hipótese de substituição processual, é desnecessária qualquer autorização do substituto. Ou seja, os sindicatos são substitutos processuais. Eles buscam em seu nome direito alheio, direito dos seus filiados. Tá. Outra coisa que você sabe. Inciso 5, não é novidade para ninguém. Ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado. Tranquilo aqui, tá? Outra coisa que você já sabe, o inciso 6, é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Aquela história, nas convenções coletivas de trabalho, é obrigatória a presença dos sindicatos. O inciso 8 também você já sabe. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura à cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até 1 ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Então, esses dispositivos a gente já sabia, só pela gente ter comparado algumas coisas. O que a gente não sabia, mas que a gente vai saber agora? Olha só, primeiro o inciso 2. Que é o princípio da unicidade. Olha só. É vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau representativo de categoria profissional ou econômica na mesma base territorial que será definida aí na prova por lei. Aí a pessoa olha assim, está quase do mesmo tamanho quando eu li no dispositivo. Pois está errado. Porque quem vai dizer qual é a base territorial pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não é a lei. Quem define a base territorial, que é
a dimensão, a representação naquela base territorial são os próprios trabalhadores e empregadores interessados. Agora, o que é que a Constituição diz? Limita. Não podendo ser inferior à área de um município. Não pode ser inferior à área de um município. É por isso que não pode existir mais de um sindicato representando aquela categoria no mesmo município. Tá? Tudo bem. Princípio da unicidade. Aí, outro dispositivo que talvez você não soubesse. Tá aqui. Vou separar aqui. Olha só. A Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para o custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva. Essa daqui é que não é obrigatória, é estabelecida na Assembleia Geral que fixa, ela é facultativa, só para quem se filia ao sindicato. Por isso que ela é chamada de contribuição confederativa. Ela não é estabelecida por lei, ela não tem natureza tributária, por isso que ela é facultativa. Aí ele fala no final, ó, independentemente da contribuição prevista em lei, que é a contribuição sindical. Essa é obrigatória a toda categoria. Se exerceu a profissão, paga. Tá? Essa aqui é por lei, tem natureza tributária. Então, aqui ele está falando de duas contribuições diferentes. A contribuição confederativa, que é descontada em folha, que é estabelecida em Assembleia Geral, não tem natureza tributária, e a contribuição prevista em lei, que é a sindical, essa sim é obrigatória a toda categoria. É por isso que ele diz na súmula 666, Ave Maria, o número de súmula cruel, né? A contribuição confederativa, que é essa primeira, estabelecida na Assembleia Geral, de que trata o artigo 8º, inciso 4 da Constituição, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo. Se não for filiado, não é exigível. Agora, a sindical trabalhou, tem que pagar. Tá, e outro que talvez você não soubesse é o inciso 7, do inciso 7. O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais. Gente, cuidado, porque o CESP tem uma maneira de perguntar na prova que desorienta todo mundo. Porque eu já vi uma questão botando assim, o aposentado tem legitimidade ativa e passiva nas organizações sindicais. Aí a pessoa ficou preocupada com o ativo e com o passivo, né? E esqueceu que o CESP tirou a palavra filiado. O aposentado só tem legitimidade ativa e passiva nas organizações sindicais se ele for filiado. Se tirar o filiado, não é qualquer aposentado que tem legitimidade ativa e passiva. Ok? Isso? Então, cuidado. O aposentado filiado tem legitimidade ativa e passiva nas organizações sindicais. Se tirar o filiado, está errado. O inciso 8 já vimos, o parágrafo único é só para dizer, tá? Que tudo que se aplica às organizações sindicais rurais, no que diz respeito aos sindicatos, se aplica aos rurais, urbanos se aplica aos rurais e de colônias de pescadores. Não tem distinção quanto ao disposto no que diz respeito aos sindicatos. Tá. Vem agora para os exercícios, tá? Então, olha só. Fácil, né? Depois que você tem esse resumo aí, os sindicatos têm legitimidade para atuar na defesa dos direitos coletivos dos integrantes da categoria por eles representada, mas não na defesa dos direitos subjetivos individuais deste. Está no artigo 8º, inciso 3, que tanto nos direitos coletivos ou individuais. Então, o item está errado. Vem mais, questão 20 agora. Em decorrência do princípio da unicidade sindical, ele citando o princípio aqui, né? É vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau representativo de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que não pode ser inferior à área de um município. Corretíssimo o item. É justamente o princípio da unicidade sindical. Questão 21. Nas negociações coletivas de trabalho, é obrigatória a participação dos sindicatos, certíssimo, vimos aí no artigo 8º, inciso 6,
que é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Questão 22. O empregado filiado que vier a se aposentar perderá o direito de votar e de ser votado na organização sindical que integre. Errado, veja que ele falou filiado, né? Errado, ele tem direito de votar e ser votado. Artigo 8º, inciso 7. Artigo 8º, inciso 7. Vem agora para a questão 23. A criação de entidade sindical depende de autorização do órgão competente, podendo o poder público nela intervir quando houver comprovada a violação dos seus atos constitutivos. Errado. Temos aí o artigo 8º, inciso 8, que não precisa de autorização do poder público e o poder público não pode intervir no funcionamento. O que exige é apenas o registro do órgão competente, que seria estabelecido em lei, nunca foi estabelecido, e aí a súmula do STF veio suprir, dizendo que era no Ministério do Trabalho. Então, o item está errado. O artigo 9º fala também do direito coletivo dos trabalhadores, que são direitos sociais coletivos, que é o direito de greve. É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. Presta atenção. Quem decide sobre a oportunidade do exercício do direito de greve e sobre os interesses que devam, por meio, defender, são os trabalhadores, não é a lei, tá? São os trabalhadores, que às vezes eles botam, é assegurado o direito de greve, competindo a lei decidir sobre a... Não, os trabalhadores que decidem sobre isso. A lei, que está no parágrafo 1º, define os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Malu, que lei? A lei 7.287, é isso? Deixa eu ver aqui se é mesmo essa lei. 7.787. Aff, Maria, eu estou com a minha mente hoje. Lei 7.783 de 89, essa lei. Já é a lei. Engraçado, gente, que até hoje não foi promulgada a lei de greve dos servidores públicos, né? Civis, né? Não foi, está lá previsto no artigo 37, inciso 7. Agora, a dos trabalhadores seletistas, a Constituição é de 88, de outubro de 88. Sabe quando foi promulgada essa lei? Acho que eu já disse para vocês. Maio de 89, nem um ano da promulgação da Constituição. Olha essa situação. Mas está aqui a lei de greve dos seletistas. Coloquei uma jurisprudência que é uma súmula vinculante 23, importante para vocês. Súmula vinculante é sempre importante. Súmula do STF é muito importante. Súmula vinculante é mais importante ainda. A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar a ação possessória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada. Olha qual é a justiça. Justiça do Trabalho. Malu, eu vou fazer concurso para o TRT. Malu, isso cai na prova? Não, meu amor, isso despenca. Então, súmula vinculante, se liga. Os abusos cometidos sujeitos responsáveis às penas da lei. Tudo bem. Questão 24. Olha só. A Constituição Federal assegura o direito de greve ao servidor público. Está lá no artigo 37, ele está falando do servidor público, inciso 7. Lógico que aos militares não, né? Servidor público civil. Estabelecendo de forma clara a competência para decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio dele, ser defendido. Não, por quê? Porque está dependendo de lei. Ele misturou aqui a lei de greve dos servidores públicos, está no inciso 37, com o do artigo 9º. Inclusive o parágrafo 1º, que diz, né? A lei definirá, o que diz aqui? A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Por isso o item está errado. Ele fez essa mistura, estabelecendo de forma clara a competência para dizer, não, quem estabeleceu de forma clara foi o direito de greve dos trabalhadores urbanos e rurais, tá? Errado o item. Questão 25. A Constituição Federal prevê o direito de greve da iniciativa privada e determina que cabe à lei definir os serviços ou atividades essenciais e dispor sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Certo, ó, questãozinha
factual, né? Certo, o item está aí no artigo 9º. Queria que vocês prestassem atenção que, às vezes, o CESP, de maldade, faz assim. A Constituição Federal prevê o direito de greve da iniciativa privada e determina que cabe aos trabalhadores definir os serviços ou atividades essenciais e dispor sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Não, cabe aos trabalhadores decidir sobre o que vão defender por meio do direito de greve e a oportunidade que vão exercer esse direito. A lei cabe definir os serviços ou atividades essenciais e dispor sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Então, se liga na pegadinha, tá? O artigo 10 é muito tranquilo e o artigo 11 também. É uma questão de você ler e não ter dúvida sobre o tema. É assegurar a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Isso é um fato, né? É assegurar essa participação. Inclusive, isso é um princípio da seguridade. Pega aí o artigo 193, só 194, deixa eu pegar aqui, parágrafo único, 194. Um dos princípios, compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos. Aliás, são chamados de objetivos, mas José Afonso da Silva chama de princípios, de tão forte que são. Olha só o que ele diz. No inciso 7, caráter democrático e descentralizado da administração mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. Na verdade, esse artigo 10 é uma concretização do objetivo, que é princípio da Seguridade Social. Então, dá uma estudada com o 194, parágrafo único, inciso 7. Não deixa de dar uma estudada com ele não, tá? Para ficar bem tranquilo, aí você ter essa margem de discussão. Questão 11, nas empresas de 200 empregados não, de mais de 200 empregados. É assegurada a eleição de um representante deste com a finalidade exclusiva, não é dentre outras, de promover-lhes o atendimento direto com os empregadores. Gente, já teve uma questão que não foi o CESP, mas, pelo amor de Deus, foi a FCC, que botou assim, nas empresas de mais de 200 empregadores, é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes um atendimento direto com os empregados. Tu acredita? Trocou empregados com empregadores. Minha gente, pelo amor de Deus. Aí, é o que eu fico pensando, né? Essas provas não medem conhecimento, porque na verdade é uma questão de emoção. Claro que lá são empregados e aqui no final empregadores. Mas tudo bem, né? Essas provas são uma maneira de avaliar que eu dispenso comentários. Mas tem essa questão aí. Então, fica de olho mais na letra da Constituição quando diz respeito a esse artigo 10 e esse artigo 11. Terminamos os direitos sociais. Malu, fala sério. Falo seríssimo. E vamos para onde? Nacionalidade. Poxa, matéria fantástica, nacionalidade. Vamos combinar. Adoro essa matéria. Malu, isso cai em que provas? Não, cai em todas as provas, né? Mas você tem que prestar atenção que cai mais na Polícia Federal. Por quê? Porque vão lidar mais com isso. Prova de tribunais, cai uma questão ou outra, mas prova de tribunais cai mais direitos e deveres individuais e coletivos. Prova de trabalho, né? Que diz respeito ao TRT, cai mais direitos sociais. Isso é praxe. Prova direcionada aí para a Justiça Eleitoral. Aí vai cair aquela parte de direitos políticos e direitos eleitorais e partidos políticos, que também a gente vai estudar depois de nacionalidade. Mas nacionalidade é importante para o pessoal de TRF, que vai lidar com o estrangeiro, com nacionalidade, o pessoal da Polícia Federal. Mas vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que me lembrar, um esqueminha ótimo para você não perder essa oportunidade. Nacionalidade. Faz aí esse esqueminha que não tem erro. Você não vai errar nada na sua prova. Eu é que já vou errando.
nacionalidade primária, e já anota aí, conhecida também como nacionalidade involuntária ou originária, que é o artigo 12, que diz, são brasileiros, o inciso 1, natos, são brasileiros, natos. Ela é conhecida como primária, ou originária, ou de primeiro grau, ou involuntária, porque não depende de um requerimento seu. Você é brasileiro nato porque a lei estabeleceu que você era. E tem a de naturalizados. De naturalizados, que é a secundária. Também conhecida como de segundo grau, ou voluntária, porque aqui tem que requerer. Não existe naturalização tácita ou automática. Tem que requerer. A primária, quando o legislador foi criar as hipóteses, o legislador constituinte foi criar as hipóteses constitucionais, ele se baseou em 2 critérios. O critério do jus soli e do jus sanguinis. Jus solis está aí na linha A. Sanguinis, a linha B e C. Vamos para lá para a gente dar uma olhadinha maravilhosa e a gente ver quais são esses critérios. Olha só. São brasileiros natos, primária, originária, de primeiro grau, involuntário. O SESC tem mania de falar involuntário. Os nascidos na República Federativa do Brasil. Qual foi o critério usado aqui? O jus soli. Ainda que de pais, não é país não, tá? Ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Gente, só existe uma única exceção a essa regra geral do jus soli, em relação ao solo que nasceu. Qual é? Se ele nasceu na República Federativa do Brasil, for filho de pais, os dois, tem que ser pai e mãe estrangeiro. Porque se um for brasileiro, ele já é nato, não vê mais nem a exceção. Já é nato. Tá, tem que ser pai e mãe estrangeiro. E um deles está aqui a serviço do seu país de origem. Seu país de origem. Não é de outro país, não, é do seu país de origem. E a serviço do governo. Não é aqui de uma empresa privada. Não, tem que ser do governo do país. Aí ele não será nato. É a única exceção. Se não está dentro dessa exceção, ele é brasileiro nato. Perfeito. Quando o legislador foi criar os dois casos, ele se baseou no critério do jus ou ius sanguinis, razão da descendência, do sangue. Olha só. É tanto que, se você prestar atenção, a linha B e C começam do mesmo jeito. Os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira. Olha aqui, ó. Os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira. A linha B e C começam do mesmo jeito. Porque ele se baseou do jus sanguinis e no jus sanguinis impuro. Por quê, Malu? Porque o jus sanguinis puro exige pai e mãe. Aqui só basta um. Ou o pai é brasileiro ou a mãe é brasileira. Jus sanguinis impuro. Olha só. Desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Pronto. Um deles está lá a serviço da República Federativa do Brasil. Acabou-se. Nasceu do estrangeiro, tem um vínculo ou com o pai ou a mãe brasileiro. Um deles está lá a serviço da República Federativa do Brasil, ele é brasileiro nato. Percebo que é a ordem contrária, né? Na linha A, ele nasceu aqui, filho de pais estrangeiros, um deles
está a serviço do seu país de origem, a serviço do governo do seu país. Aí é porque é aquela história assim, gente. Quando o legislador foi criar os critérios, e só quem dita critérios de nacionalidade primária é a Constituição Federal. Norma nenhuma infraconstitucional pode criar hipótese de nacionalidade primária, de natos, tá? Então, ele pensou assim, só é brasileiro quem quer. Pensou, o filho nasceu aqui, é filho de estrangeiros. Nasceu aqui porque um deles estava a fazer serviço do seu país de origem, ele não queria que o filho tivesse nascido aqui. Nasceu porque ele está cumprindo uma obrigação. Pronto. A mesma coisa na linha B. Nasceu lá, mas ele tem um vínculo com o brasileiro, seja com o pai ou com a mãe. Nasceu lá porque eles estavam a serviço da República Federativa do Brasil, queria que o filho fosse brasileiro. Resultado, aí ele é nato. Perceberam a diferença? Tá. Vem aqui para a linha C, que inclusive essa linha C já foi modificada 2 vezes. Primeiro pela emenda número 3 de revisão, não coloquei aqui, mas ela foi modificada primeiro pela emenda número 3, que não é uma emenda constitucional, é uma emenda de revisão em 94, número 3, e depois vem a emenda 54 de 2007. Vamos até entender o que foi que se processou aqui. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Ou, pelo amor de Deus, não é I, ou, tá? Venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Presta atenção. Nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Foi registrado, é brasileiro nato. Acabou-se. Mas aí os pais não registraram. Essa pessoa pode fazer o quê? Ela vem a residir, tem que ter a residência, vem residir na República Federativa do Brasil. Quando ela completa 18 anos, atingida a maioridade, só pode quando completar a maioridade. Isso é um ato personalíssimo. Ela completa a maioridade, aí ela tem qualquer tempo para ela optar pela nacionalidade brasileira. Depois dos 18 anos. Malu, ela é brasileiro nato. Tá, mas aí eu tenho uma pergunta fantástica. Enquanto ela não opta, ela é o quê? Peguei você. Essa é a chamada, né? Nacionalidade, ele é brasileiro nato sob condição suspensiva. Olha que coisa linda. A pessoa pode perguntar, meu filho, qual é a sua condição? Aí a pessoa veio residir na República Federativa do Brasil, nasceu no estrangeiro, mas é filho de pai ou mãe brasileira, não registrada em repartição brasileira competente, e aí ele vem residir no Brasil e depois que completa a maioridade, pode optar a qualquer tempo pela nacionalidade brasileira. Aí qual é a condição dele? Brasileiro nato sob condição suspensiva. Olha que lindo. Mas quem disse isso? A jurisprudência. Olha só aqui, ó. Vem que linda. Esse recurso extraordinário. 418, olha só. São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que venham residir no Brasil e optem em qualquer tempo pela nacionalidade brasileira. É a chamada nacionalidade potestativa. A opção pode ser feita a qualquer tempo, desde que venha um filho de brasileiro ou de mãe brasileira, nascido no estrangeiro, a residir no Brasil. Tem que ter residência. Essa opção somente pode ser manifestada depois de alcançada a maioridade. É que a opção, por decorrer da vontade, tem caráter personalíssimo. Personalíssimo. Exige-se, então, que o optante tenha capacidade plena para manifestar a sua vontade, capacidade que se adquire com a maioridade, tranquilo. Vindo o nascido no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, a residir no Brasil, ainda menor, passa a ser considerado brasileiro nato, sujeito a essa nacionalidade à manifestação da vontade do interessado mediante opção, depois de atingida a maioridade. Atingida a maioridade, enquanto não manifestada a opção, esta passa a constituir-se em condição suspensiva da nacionalidade brasileira. Morra! Olha só, e ainda coloquei aqui precedentes do STF. Esse julgado do STF deixa bem claro isso. Lembrando, gente, que esse dispositivo já mudou demais. Por quê, Malu? Porque antes,
quando a Constituição foi promulgada, tinha as duas possibilidades. Ele tanto poderia ser registrado em repartição brasileira competente, como ele poderia, após não ser registrado e após vir residir aqui, optava pela nacionalidade brasileira. Resultado, veio a emenda número 3 de revisão e retirou a possibilidade de ser registrado em repartição brasileira competente. Resultado, quem nascia, por exemplo, na Espanha, que o jus, só existe uma nacionalidade, do jus sanguinis puro, tem que ser filho de espanhóis, só. Aí, por exemplo, nasceu na Espanha filho de 2 brasileiros, ou de um brasileiro e de um espanhol. O que é que a pessoa era? Não era espanhol. Mas também, e aqui? Porque os pais não estariam, nenhum deles estaria a serviço da República Federativa do Brasil. Aí tinha que ele vir residir aqui, esperar completar 18 anos para poder optar pela, porque não é um requerimento, aqui é direito subjetivo, é uma opção. Optar pela nacionalidade brasileira, olha a situação. Aí o Brasil disse assim, meu Deus, o que foi que eu fiz com a emenda número 3 de revisão? Inclusive filho de jogadores que nasciam na Espanha, porque iam para lá para jogar. Resultado, aí perceberam a besteira que tinham feito e vieram com a emenda constitucional 54. Tá aqui, ó. E aí a emenda 54 foi em 2007, quem tinha nascido entre 94, que foi a data da emenda número 3 de revisão, e 2007, que foi a data da promulgação da emenda 54. Aí, não é qualquer pessoa que nasce na Espanha, né? Entenderam? Enfim, veio o artigo 95, acrescentado pela emenda 54 ao ADCT. Os nascidos no estrangeiro entre 7 de junho de 94, que foi a data da emenda número 3 de revisão, e a data da promulgação desta emenda constitucional, que é a 54, filhos de pai brasileiro ou mãe brasileira poderão ser registrados em repartição diplomática ou consular brasileira competente, ou em ofício de registro se vierem a residir na República Federativa do Brasil. Ou seja, né, aquelas pessoas que nasceram durante 94 e 2007, 97, né, não, 2007 mesmo, que não tinham sido registrados, poderiam ser registrados, porque o artigo 95 do ADCT veio regulando a situação intertemporal aí, tá? E aí a gente termina aqui esse vídeo sobre nacionalidade, mas continua a falar de nacionalidade no próximo vídeo. Continuo com você, sempre ligado, não esquece, vamos estudar assim que vai dar tudo certo. Eu tenho certeza que já está fazendo o maior efeito nas suas provas.